Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje, no Nutrição em Cast, eu estou recebendo o Dr. Décio Teshima, que é ginecologista obstetra, para falarmos sobre acupuntura na infertilidade. Dr. Décio é pioneiro na prática de acupuntura para a infertilidade e esse é um assunto de grande relevância e importância quando falamos em pré-concepção. Então, Dr. Décio, seja muito bem-vindo ao Nutrição em Cast. Estou muito feliz de recebê-lo. Obrigado, viu, Cláudia? É um prazer vir aqui e falar sobre uma das minhas paixões que faço aí ao longo dos anos e muito feliz, então, estar aqui com você. Obrigada. Doutor, como é que você uniu a ginecologia, a obstetrícia com a acupuntura? Me conta um pouquinho. Tá. Foi uma paixão avassaladora e foi uma paixão que aconteceu no meu segundo ano da faculdade. Quando a gente faz medicina, a gente não tem muito contato com o paciente nos primeiros anos da faculdade, é só tudo muito teórico e etc. E então, para conseguir entrar em contato com alguns pacientes, eu comecei a participação numa liga de acupuntura. Liga é um conjunto de alunos que, juntos com o orientador, praticam uma parte, uma especialidade da medicina. Então, eu fui fazer o curso de acupuntura para entrar na liga de acupuntura na Faculdade de Medicina da USP. E depois do curso, eu me apaixonei pela acupuntura e comecei a fazer, então, acupuntura junto com os outros alunos. E foi uma paixão tão grande que, no ano seguinte, eu virei o presidente dessa liga de acupuntura. E, a partir deste ano, que foi em 98, eu não parei mais de estudar e de fazer acupuntura no dia a dia. E depois que eu me formei em medicina, fiz, então, residência em ginecologia e obstetrícia. E a gente vê dentro da nossa medicina que, infelizmente, a gente tem algumas lacunas que a gente não consegue tratar só com medicação ou só com cirurgia. E a acupuntura, então, entrou com uma luva em todo esse tratamento, esse acompanhamento das mulheres, principalmente na área que eu trabalho agora, que é a área voltada para a fertilidade. E isso que eu ia comentar com você. E aí você descobriu essa conexão da acupuntura com a infertilidade. Exatamente. Eu trabalho muito com cirurgia também dentro da ginecologia. E a gente vê que pacientes, por exemplo, com endometriose ou pacientes com miomas, muitas vezes na cirurgia a gente consegue reduzir as lesões, a gente consegue melhorar o quadro inflamatório, mas não necessariamente consegue melhorar toda a queixa, todos os sintomas da paciente. E tanto o acompanhamento nutricional, quanto mesmo também a própria medicina chinesa, nos dá mais ferramentas para que a gente possa ter uma melhora da paciente como um todo. Porque as pacientes que às vezes fazem cirurgia mantêm alguns sintomas no pós-operatório. Tem estudos mostrando que 40% a 60% das mulheres com endometriose, depois de uma cirurgia, têm recidiva dos sintomas em 4 a 5 anos. E a acupuntura e a medicina chinesa têm vários estudos que mostram que esses sintomas pós-cirúrgicos poderiam ser amenizados com essas técnicas. Maravilha. E eu acho que aí entra como uma união, né? Uma somatória de forças, né? Eu sempre falo, como eu sou ginecologista, então eu falo para todos os acupunturistas nas aulas que eu dou. Não é concorrência. Medicina chinesa é complemento à nossa medicina convencional. Eu digo sempre que se fosse algo ruim, a medicina chinesa já teria acabado. Afinal, faz mais de 4.000 anos que existe. E a medicina, claro, também, se fosse algo autossuficiente, a nossa medicina não teria evoluído como está evoluindo até agora. Então, são duas medicinas que andam juntas, de mãos dadas, porém, a medicina chinesa é sempre complemento da nossa medicina convencional. E, doutor, eu vejo nas suas redes sociais que você sempre relaciona a acupuntura com a medicina chinesa de 3 maneiras principais quando a gente fala em fertilidade. Conta um pouquinho aqui pra gente. Eu defendo muito uma acupuntura, uma medicina chinesa baseada em evidência científica, porque é uma medicina que já existe há muito tempo e naquela época não existia estudos científicos, não existia esse rigor científico de hoje. Então a gente precisa sempre associar uma medicina antiga
mas com as evidências científicas da atualidade. Então, existem 3 principais mecanismos de ação pelos quais então, a acupuntura e a medicina chinesa ajuda na fertilidade. O primeiro mecanismo de ação é o aumento do fluxo de sangue. Então, aumentando o fluxo de sangue, você consegue aumentar nutrientes, agentes antioxidantes e oxigenação para os tecidos, principalmente no ovário e no útero. No ovário, tem alguns estudos que mostram que a acupuntura pode melhorar a qualidade dos óvulos da paciente. Não a quantidade, porque reserva ovariana a gente não consegue mudar, mas a gente pode melhorar a qualidade dos óvulos remanescentes. Melhorando o fluxo de sangue para a região do útero, podemos melhorar receptividade do endométrio ou até espessura do endométrio. Tem muitas pacientes com endométrio fino e tem estudos mostrando que a acupuntura e fitoterapia poderia ajudar nessa espessura. Exatamente. O segundo mecanismo de ação é a questão emocional. A gente sabe que muitas pacientes que passam por esse diagnóstico de infertilidade ou mesmo que passam pelo tratamento, né, da medicina reprodutiva, tem, infelizmente, a questão emocional associada. Então, muito estresse, ansiedade, medo, preocupação. E tem estudos mostrando que a própria ansiedade ela pode piorar as taxas de gestação. Então, a acupuntura, como libera beta-endorfinas, outras serotoninas, pode ajudar nessa questão emocional também. Ser um casal tentante não é fácil, né? É uma jornada difícil. A gente tenta, se possível, deixar essa jornada um pouco mais leve com as técnicas da medicina chinesa. Eu brinco no consultório que elas têm que aprender a jogar esse jogo, sabe? Exatamente. Elas têm que se equilibrar para aprender, a partir do momento que você der esse start, aprender a jogar esse jogo com o melhor equilíbrio, né? Sem muita cobrança, sem deixar realmente que seja algo mais leve para que ela possa conseguir enfrentar o tratamento de um modo mais adequado, com menos efeitos colaterais e com uma eficácia maior. Né? E cuidado que elas controlam, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Exatamente. O que é responsabilidade do casal, o que é responsabilidade dessa mulher. Exatamente. Focar nisso, né? Exatamente. Nessa melhora do estilo de vida. Doutor, quando você fala no acompanhamento, né, das sessões de acupuntura, ele é diferente pensando numa mulher que vai fazer uma transferência, uma fertilização in vitro, do que uma mulher que está tentando naturalmente? Tá. A acupuntura realmente pode ser usada tanto numa tentativa natural. Tem muitas pacientes que, por algum motivo, ou não podem ou não querem fazer a fertilização in vitro, então realmente podemos usar a acupuntura para isso. E tem pacientes que vêm já fazendo FIV ou se preparando para fazer a FIV, e aí associamos a acupuntura. São tratamentos um pouco diferentes. Na verdade, o tratamento de preparação da FIV é semelhante ao tratamento de uma tentativa natural. Então, a gente avalia a paciente, tentamos equilibrá-la, mantemos, se possível, a saúde, uma boa saúde, e como resultado é a fertilidade. Quando a paciente faz a fertilização in vitro, pelo uso das medicações hormonais, o foco da acupuntura não é só tentar potencializar o resultado, mas também tentar diminuir os efeitos colaterais que esses hormônios causam no organismo da mulher. Então, tem estratégias um pouco diferentes quando é natural ou quando é fertilização in vitro. Porque a gente fala que o ambiente influencia naquele folículo, né, naquele óvulo que aquela mulher vai utilizar para engravidar com 1 ano de antecedência, né? Então, assim, a gente fala muito sobre a melhora do estilo de vida. Então, quando a gente fala de que eu tenho uma mulher que está querendo engravidar, né, que vai dar esse start mesmo de maternidade, a gente já pode começar a pensar de que já seria importante a gente já começar a fazer as sessões de acupuntura. E não realizar a sessão porque já tem o diagnóstico de infertilidade, vamos dizer assim? Exatamente. Esse é o cenário ideal, né, Cláudia? Esse é o ideal, né? A gente estava conversando aqui, né, que infelizmente eu me incluo nisso, eu sou brasileiro também, nós brasileiros somos muito imediatistas. Tem paciente que vem no consultório já fazendo a FIV e fala, eu vou vir fazer a acupuntura. É minha última tentativa, tá, doutor? Você pega essa responsabilidade. Exatamente. A maioria das pacientes que me procuram são pacientes que já têm um quadro de falhas de tratamentos anteriores e vêm fazer a acupuntura. Porque senão eu brinco lá no consultório, se fosse algo fácil, você não estaria aqui, né? Então, infelizmente, muitas pacientes nos procuram em cima da hora. O ideal realmente é mudar o estilo de vida, a própria alimentação e fazer acupuntura, fitoterapia, pensando em prevenção e não só de modo curativo, não só quando já tem o diagnóstico ou quando já está fazendo o tratamento de fertilização.
mas a gente tenta fazer o possível. Tem estudos na literatura que mostram que fazer acupuntura só durante a FIV, ou seja, só durante aqueles 12 dias de estimulação ovariana ou durante o preparo do endométrio, 12, 20 dias, a acupuntura já pode aumentar a chance de um positivo. Então, mesmo se fizer somente da hora, exato, poderíamos ter um resultado também bom. Porque às vezes acontece lá no consultório do paciente, do casal chegar e falar, a gente vai fazer uma transferência semana que vem, e aí eu vim aqui cuidar da minha alimentação, vim aqui cuidar da minha suplementação, né? É difícil, É né? difícil. E aí eu falo, olha, então vamos lá, vamos olhar e vamos ver se está tudo certo, se está tudo pronto para a gente aumentar as possibilidades, né, doutor? Exatamente. Aumentar as chances, né? É o que eu falo. A gente não consegue predizer o resultado final, né, Cláudia? Mas a gente segue os estudos. Pelos estudos, a gente pode, equilibrando a paciente, aumentar a chance, sim. Nas suas redes sociais, você fala muito sobre um suco tech, né? Eu queria que você explicasse sobre ele, que eu fiquei super curiosa, que é um suco para transferência. Legal. Explica um pouquinho essa composição, se você puder passar a receita também, seria bacana. Sem dúvida. O suco da transferência, ela veio do livro The IVF Diet, da Zita West. A Zita é uma senhorinha, uma acupunturista de Londres, uma das pioneiras na acupuntura para infertilidade. Bacana. Ela tem esse livro que não foi traduzido para o português, mas a gente encontra com bastante facilidade. E tem algumas receitas de algumas comidas ou bebidas para o tratamento da fertilidade, principalmente na FIV. E a gente sabe que o período da transferência é um período na qual o paciente, enfim, se dedica a ela e não tem muito tempo para fazer coisas mirabolantes na cozinha. Uhum. Ela tem algumas receitas lá de brownie, de peru, mas eu falo, ó, não tem como você fazer isso num período que você vai transferir. E o que me chamou a atenção é que tem um suco, porque suco condiz com o que a gente tem aqui, que é que a gente mora num país tropical, e fazer suco é mais fácil, né? Então, ela tem um suco para ser usado no dia da transferência de embrião. Esse é um ponto. No dia. No dia. Tá. Outro ponto. Gabriela Halper é uma nutricionista que publicou um estudo com um outro suco mostrando que poderia aumentar a taxa de implantação usando do dia da transferência até o beta-HCG. Que são quantos dias? Que são 9 a 10 dias aproximadamente, né, quando se transfere embrião de quinto ou sexto dia, que é blastocisto. Então, o que eu fiz foi uma adaptação dos dois sucos. Juntei. Por quê? Porque o suco da Zita West tem salsão, tem cenoura, tem algumas coisas que a gente não está tão habituado no nosso dia a dia. E o suco da Gabriela tem algumas coisas que a medicina chinesa recomenda, por exemplo, de forma diferente. Então, como que é esse suco? O suco tem 4 componentes principais. Primeiro, beterraba. Por quê? Porque na medicina chinesa, a beterraba tonifica sangue. Tudo que tonifica sangue ajuda no endométrio. Só que a gente recomenda beterraba cozida. Por quê? Porque na medicina chinesa, o útero receptivo é útero quente. É só a gente pensar, se você colocar uma semente no solo congelado, vai germinar? Não. Na medicina chinesa, também. O útero precisa ser receptivo, precisa ser quente. Então, a gente cozinha a beterraba, não precisa fazer o suco com ela quente. Você cozinha, coloca na geladeira. Tá. Outro componente, 2 a 3 lascas de gengibre, porque o gengibre, na medicina chinesa, aquece o útero. Outro componente, abacaxi. Abacaxi, porque abacaxi tem bromelina. Existem alguns estudos que mostram, principalmente lá na região do talo do abacaxi, na casca do abacaxi, tem alguns estudos que mostram melhora da implantação do embrião. Então, a gente recomenda uma fatia de abacaxi. E, por último, diluir com melancia. Eu sugiro sempre para a paciente começar o suco quando inicia a progesterona, seja ela Utrogestan, Dufaston ou Crinone, que geralmente são 5 dias que precedem a transferência, manter no dia da transferência e mais 5 dias. Então, dá um total aproximado de 11 dias. Copo. Um copo, 300 ml, não precisa ser em jejum, pode ser em qualquer horário do dia. Né? É muito gostoso, viu? Beterraba, não coar, gengibre, né? Abacaxi. E como tem componentes já doces... E não pode ser gelado. O ideal é tirar da geladeira. Eu já pensei em pôr gelo. O melhor é não. Tá. O melhor é tirar da geladeira, deixar fora da geladeira e bater depois o suco. Ah, tá. Né?
Isso é legal. Então, vamos fazer o suco todos os dias. Exatamente. Tá. Inclusive no dia da transferência, até porque na transferência a mulher, a grande maioria das vezes, a mulher tem que ficar de bexiga cheia para poder ver no ultrassom. Então, muitas delas tomam suco antes de ir para a clínica fazer o procedimento, né? E por que a gente recomenda fazê-lo até 5 dias depois da transferência? Porque quando você transfere o embrião em blastocisto, teoricamente a anidação, a implantação do embrião, pode ocorrer no máximo até o 3º ou 5º dia. Então, se você usa até o 5º dia, você cobre todo o período que seria o período de implantação. Esse é o suco que eu brinco que é o suco da transferência das agulhas da fertilidade. Das agulhas da fertilidade, maravilhoso. E doutor, me conta um pouquinho dos casos que você testemunhou aí com relação ao tratamento de acupuntura para infertilidade, que eu acho que assim, você deve ter muitos relatos assim, bacanas, né? Onde a gente fala assim, nossa, nem eu acredito que a gente conseguiu sucesso, né? Êxito. Exatamente. Eu faço acupuntura para infertilidade desde 2004, são completo 20 anos esse ano. E tem casos que marcam o nosso dia a dia, né? Não tem como não lembrar. Por exemplo, tem uma paciente tinha uma paciente com baixa reserva ovariana, 34 anos de idade, com FSH de 105. Para quem trabalha com essa questão de fertilidade ou quem já vive a fertilidade, sabe que quanto maior o FSH, menor a reserva ovariana, menor a resposta ovariana. E 105 praticamente é menopausa, tanto é que ela não menstruava, tinha calores, etc. 34 anos. 34 anos, uma baixa reserva, uma falência ovariana. Um antimileriano de 0,02. Nossa! A gente considera uma baixa reserva abaixo de 1,2, né? E essa paciente, então, como ela não menstruava, eu prescrevi para ela o cicloprimogina. Cicloprimogina é uma medicação que tem estrogênio na primeira fase e depois estrogênio e progesterona na segunda fase, para que ela possa ciclar, né? Mas, é claro, o cicloprimogina não é um anticoncepcional, é um regulador do ciclo. E ela vinha fazendo acupuntura, modificações de dieta, perdeu peso, começou a fazer atividade física regular e estava se preparando para fazer, então, uma FIV, mas com ovo-doação, porque ela não tinha como engravidar. E eis que um mês antes ela começou a passar mal, começou a ter um pouco de náusea, tontura. Ela fez o beta-HCG e estava grávida. Ela engravidou mesmo tendo um FSH de 105, com antimileriano de 0,02, espontaneamente. E eu sou testemunha porque eu a acompanhei durante o pré-natal e ela teve um parto normal, sem anestesia. Então, eu falo para as minhas pacientes, essa paciente foi uma das pacientes mais guerreiras que eu tive, porque em nenhum momento ela pensou em desistir. Um ano acompanhando, imagina um ano, você no estado pré-menopausal praticamente, e fazendo acupuntura, acreditando que ia engravidar, conseguiu engravidar. Um outro caso, uma paciente com um ovário só, também com baixa reserva, porque tinha um ovário só, ela tirou um dos ovários quando era adolescente, porque tinha um cisto de ovário, e estava se preparando também para fazer a fertilização in vitro. E um mês também, antes de começar a FIV, ela conseguiu engravidar espontaneamente, e não só espontaneamente, como ela engravidou de gêmeos. Foram 2 folículos, 2 óvulos em um ovário só, um mês antes da FIV. Então, tem casos que, dentre vários outros que a gente vê aí no dia a dia, mas são 2 casos que marcaram bastante nesses anos que eu acompanho as pacientes. E eu acho que o antimoleriano ele ganhou muita fama nos últimos tempos, né, doutor? Eu acho isso não vou falar que é arriscado, porque eu acho que cada um tem o direito de saber, né? Sim. Mas isso está virando muito uma condenação à infertilidade, né? Há muito erro de diagnóstico no antimoleriano. Até porque o antimileriano ele pode variar, né, ao longo dos meses. Porque assim, eu não pego nenhum bom. Vou te falar assim, bem a real. Aí eu falo, gente, eu não quero nem dosar o meu, sabe? Porque eu falo, nossa... não é mais fatalidade, doutor, sabe? Você pega mulheres novas, antes dos 35 anos, com uma reserva baixa. Sim, sem dúvida. Tanto que as clínicas de reprodução hoje se baseiam mais na contagem de folículos do ultrassom do que necessariamente no antimileriano para predizer o tratamento, para ver se faz nesse ciclo ou não e para ver as chances reais da paciente. Acho que o antimileriano serve como um screening na população, mas a gente não pode realmente condenar a paciente não, você tem um antimileriano baixo, com certeza você tem Você já tem que congelar, você já tem... Exatamente. Até porque baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade.
Tem muitas pacientes que têm baixa reserva, não sabem e engravidam 2, 3 vezes. E tem pacientes que têm uma reserva boa e que não conseguem engravidar. Então, eu diria que é só um screening, mas a gente não pode se basear totalmente só neste exame. Porque eu acho que senão essa mulher, esse casal, já fica com aquela condenação de que não Sim. vamos conseguir naturalmente, né? Exatamente. Bom, a gente falou bastante sobre a FIV, sobre a fertilização in vitro, e em casos de endometriose, de síndrome do ovário policístico, como é que a acupuntura ela pode agir? Porque aí a gente já está falando num outro processo, né? Tá. Na síndrome dos ovários policísticos, existem vários estudos, né, na literatura que mostram que associar a acupuntura com a fitoterapia pode ajudar na restauração dos ciclos da paciente com a síndrome dos ovários policísticos. A gente sabe que a paciente com SOP, o principal mecanismo é a anovulação, a paciente não ovula. Uhum. Se não ovula, os ciclos se tornam ciclos mais prolongados, né? Então, tem alguns estudos que mostram que a acupuntura agindo no eixo hipotálamo, hipófise e ovário poderia restabelecer a ovulação nessas pacientes e poderia diminuir os efeitos do hormônio masculino, o androgênio, que também faz parte da síndrome dos ovários policísticos, favorecendo, então, uma regularidade do ciclo e automaticamente aumentando a chance de engravidar. Então, tem muitos estudos nesse sentido. Em relação à endometriose, que é uma doença inflamatória, a acupuntura, por ter uma ação anti-inflamatória, tem, como a gente já tinha citado já anteriormente, tem estudos mostrando melhora tanto dos seus sintomas, melhora da recidiva, e tem estudos mostrando que a acupuntura e a fitoterapia podem aumentar a taxa de gestação, seja espontânea ou por FIV, nessas pacientes com diagnóstico de endometriose. Então, endometriose é uma doença super comum, né? Infelizmente, 10% das mulheres têm endometriose, e das mulheres que têm infertilidade, pelo menos 40%, no mínimo, têm endometriose, né? Então, a acupuntura para a endometriose é um dos tratamentos que é o mais fácil no consultório, seja para melhorar a qualidade de vida naquela paciente que tem muita dor, ou seja, para potencializar os tratamentos para uma possível gestação. E quando a gente fala em pré-concepção, em tentativas de engravidar, a gente também está falando num casal, numa mulher que está muito estressado, que está muito ansioso, que tem muita pressão, né? Acho que a acupuntura também ela pode auxiliar nesses casos, né, doutor? Sem dúvida. Eu vejo que a gente fala muito do fluxo de sangue, dessa questão da parte hormonal, mas o que a gente vê na prática de resultado quase que imediato é justamente a parte emocional, né? Tem estudos que mostram que 86% das pacientes que fazem acupuntura já tem melhora da ansiedade, desse estresse, logo na primeira aplicação da agulha. Então, é o resultado que a gente mais vê rapidamente e é o que motiva as pacientes a continuarem o seu tratamento. Então, sem dúvida, a acupuntura nesse sentido é bem interessante. Quando você fala em acupuntura, para mim já é sinônimo de agulha. É isso? Não. Medicina chinesa tem acupuntura, que é agulha, mas dentro da acupuntura tem algumas técnicas associadas. Existe o agulhamento a seco, que é o que você citou, que é colocar a agulha e deixar lá. Existe a eletroacupuntura, então a gente coloca a agulha e coloca um aparelho que fornece estímulo elétrico. Seria como se fosse o acupunturista ficar do lado da paciente durante 30 minutos rodando a agulha. Como é inviável, então a gente usa esses aparelhos, chama eletroacupuntura. Tem a opção de você colocar artemisia. Artemisia é uma erva que aquece o ponto de acupuntura, que a gente chama de moxa bustão, mas existe um tipo de moxa que você coloca a artemisia na ponta da agulha. Então é um calor mais profundo, o calor vai para dentro lá do ponto de acupuntura. Então existem algumas técnicas que a gente pode usar. Além da própria agulha, a gente pode usar cupping, que é a ventosa. Então você pode colocar a ventosa principalmente na região dorsal para relaxar a musculatura. A própria moxa bustão, que é o aquecimento do ponto de acupuntura. Então nós temos várias técnicas dentro da acupuntura para estimular o ponto. E essa estimulação, ela aconteceria semanalmente? Quantas vezes, assim, só para a gente entender de sessões mesmo de acupuntura? De modo geral, a paciente que está começando o tratamento, é recomendável fazer sessões semanais mesmo, até uma vez por semana. Quando a paciente está em processo de tratamento de fertilização in vitro, como é um tratamento curto,
eu recomendo geralmente fazer 2 vezes por semana. Tem algumas pacientes que atingem um equilíbrio. Como que a gente sabe que atinge o equilíbrio? Avaliando língua, avaliando pulso e avaliando os sintomas que a paciente tem, principalmente durante o período menstrual. Então, tem algumas pacientes que já fazem acupuntura durante um tempo e muitas vezes a gente pode espaçar um pouco as sessões. Ao invés de fazer de modo semanal, eu tenho pacientes, por exemplo, que vêm no consultório para controle de TPM, um exemplo, ou cólica menstrual. Então, as pacientes vêm no período que está prestes a menstruar. Fazemos acupuntura muitas vezes uma vez por mês ou uma vez a cada 2 semanas e é o suficiente para que ela fique o restante do mês bem. Quando a gente fala em melhorar a fertilidade, né, com a acupuntura, a gente está falando muito do lado mulher, né, do lado materno. Mas quando a gente fala em engravidar naturalmente, aí a gente está cuidando só de 50%, né? Exatamente. E o outro 50%, doutor? O que a gente faz com eles? Isso é uma briga constante no consultório, Cláudia, porque bom, eu sou homem também, né? Então a gente vê que as mulheres, talvez até porque são as mulheres que são submetidas a tratamento de FIV, mas também porque as mulheres têm mais coragem, mais garra do que a gente, viu? Mas as mulheres vão religiosamente fazer acupuntura semanal. Os homens, para que o homem vá até o consultório, não é para fazer acupuntura, é para ser avaliado. Eu não tenho tempo, estou trabalhando o dia inteiro, eu não gosto de agulha. É bem difícil. Mas tem vários estudos na literatura que mostram, mais de 80 estudos, que mostram que fazer acupuntura, fitoterapia, pode realmente aumentar um pouco mais os parâmetros do espermograma. E a gente sabe que muitas alterações masculinas podem estar relacionadas ao dia a dia, tanto o dia a dia do estresse, da alimentação, do sedentarismo, do álcool e etc. Então, uma das bandeiras que eu levanto sempre é tratar também o homem. Infertilidade não é só da mulher, o sonho não é só da mulher, o sonho é do casal. Então, o tratamento tem que ser do casal. De outro lado, eu tenho muitos casais que o homem não tem nada, o homem está super bem, espermograma normal, fragmentação normal, mas vai fazer acupuntura com a paciente só para acompanhar. Então eu coloco ela numa sala, coloco ele no outro, os dois chegam juntos, vão embora juntos e passam o dia depois. Geralmente eles vão no sábado e aí vão tomar café em algum lugar e vão fazer as coisas juntos. Então tem muitos casais que têm uma cumplicidade bem interessante também. Não, e seria interessante nesse aspecto de que, às vezes, ele nem está percebendo alguns malefícios, né, com relação ao seu estilo de vida que poderiam ser melhorados na acupuntura. Até porque na medicina chinesa não é porque você tem um exame normal que você não precisa. Né? Exatamente. Porque a gente não avalia o exame na medicina chinesa, a gente avalia o quadro energético, o equilíbrio energético que a pessoa tem. Fugindo um pouquinho de fertilidade, de infertilidade, a gente vê muito a prática da acupuntura no preparo do parto, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa importância. Tá. Eu sempre falo de estudos porque, como eu falei, eu acho que a evidência científica é fundamental. Né? Então, nós temos vários estudos na literatura que mostram que a acupuntura poderia ser uma aliada na indução do trabalho de parto. Tem até uma tese de doutorado lá da Unicamp mostrando que fazer acupuntura poderia ajudar na indução. Então, eu acho que existem várias formas, claro, de fazer a indução do parto. Uma das mais naturais é a acupuntura, porque não é hormonal, não tem, enfim, efeitos colaterais. Mas a gente usa em determinados períodos da gestação. Por exemplo, não adianta tentar induzir o trabalho de parto com, 32 semanas. A gente pensa em indução do trabalho de parto quando se está se aproximando um pouco mais do pós-datismo. Pós-datismo é acima de 40 semanas, né? Mas a gente pode usar a acupuntura sim. Mas a gente pode usar a acupuntura antes desse período também? Porque às vezes as mulheres elas têm receio de ir na acupuntura para esse estímulo e sair de lá já para nascer. Antecipar, como se fosse antecipar o parto, realizar a acupuntura. Não tem nada a ver, né, doutor? Não, nada a ver, nada a ver. O bom realmente seria começar antes, não pensando em induzir o trabalho de parto, mas pensando num equilíbrio energético para que a paciente, depois chegando próximo das suas 40 semanas, pudesse ser estimulada de uma forma mais
tranquila, mais adequada. Então, o que você falou, essa preparação para um evento, ele é realmente fundamental, não só na gestação, mas em todos os tratamentos dentro da medicina chinesa. E outro ponto que a gente levantou antes de começar a gravação, que você estava falando que é uma grande busca no consultório para acupuntura, para fazer com que o bebê gire, né? De pélvico para cefálico. Eu falo para os pacientes assim, Cláudia, que quando o bebê é pélvico é bebê sentado. Né? Eu vou falar como obstetra. A gente tem poucas opções de tratamento. Primeira opção é tentar o parto vaginal pélvico. Só que parto vaginal pélvico, todo mundo sabe que tem os seus riscos, porque o polo cefálico, a cabeça do bebê, é o maior diâmetro. O polo pélvico não é o maior diâmetro. Quando a cabeça está para baixo, sai a cabeça, o corpo sai. Agora, quando sai o bumbum, às vezes pode não sair a cabeça. Então, se torna algo mais complicado. Hoje, grande parte das pessoas indicam parto pélvico vaginal quando a gente chama de bacia testada, ou seja, quando já teve um parto normal anterior. E não na primeira gestação e não depois de uma cesárea. Claro que tem exceções, mas mais ou menos isso. Segunda opção, cesárea eletiva. Tem pacientes que não querem fazer a cesárea, querem o parto normal. E terceira opção seria versão externa. Versão externa é pegar o bebê, o obstetra segura o bebê e vira o bebê. Só que existem alguns problemas envolvidos nisso, que o principal é o risco de descolamento de placenta. Tanto que alguns médicos fazem, mas às vezes fazem até em ambiente hospitalar. Porque se tiver algum problema, já está lá no hospital e faz o parto. Né? Então, dentro das alternativas que a gente tem, a acupuntura e a moxa-bustão são técnicas, uma das técnicas mais seguras e uma das técnicas mais eficazes que temos para o bebê pélvico. Porque tem estudos de meta-análise na literatura mostrando que mulheres que fazem esse tratamento de acupuntura e moxa têm uma eficácia de 40% a 60% se realizado entre 34 a 36 semanas. Então, uma técnica bem interessante. Para ele conseguir virar e nascer. E depois aí a paciente pode esperar entrar em trabalho de parto. E na verdade você estava explicando que ele não vai fazer essa conversão na hora. Né? Exatamente. Como que é a técnica então, né? Tá. A paciente vai no consultório fazer aplicação de agulha, acupuntura uma vez por semana, mas eu preciso que a paciente faça moxa, que é o aquecimento do ponto de acupuntura, em casa. Tem estudos mostrando que se a paciente faz diariamente moxa num ponto que fica no dedinho do pé, tem uma chance maior de evoluir para a versão fetal. Porém, tem outros estudos mostrando que se ela faz 2 vezes por dia, ao invés de uma, a chance é maior. Então, eu sempre recomendo que a paciente faça a moxa em casa, eu ensino ela a fazer, e fazer 2 vezes por dia. Esse que é o problema, porque às vezes a paciente fala, eu não tenho tempo e etc. Mas eu acho que para quem quer realmente tentar o parto normal, eu acho que por ser menos invasivo e não causar efeitos colaterais para o bebê, eu acho que tem que tentar se dedicar um pouco mais. Né? E realmente não é uma versão imediata. Isso ocorre, ao fazer a moxa, os estudos mostram uma liberação de prostaglandina da placenta, estimula a movimentação fetal, e aí, então o mecanismo de versão fetal é o bebê propriamente se virar. Então, como não é algo imediato, a gente, quando a paciente faz a moxa ou a acupuntura, a gente vê que o bebê fica mais agitado. Mas não é só neste momento que ele vai virar. Talvez ele vire ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das semanas. E quando a gente fala em acupuntura, pensando em algumas intercorrências gestacionais, então quando a gente fala em acupuntura, a gente pode ir buscando, por exemplo, uma placenta prévia, ou uma diabetes gestacional, ou um risco aumentado de pré-eclâmpsia. A gente teria ações também nesse evolutivo, pensando em intercorrência? Tem alguns acupunturistas que falam que fazer acupuntura poderia subir a placenta prévia, né? Eu tenho que falar de acordo com a evidência científica e por eu ser obstetra, né? Então, na sua prática, né? Na minha prática, vive, exatamente. Né? Então, o que eu falo é que a placenta prévia, o diagnóstico de placenta prévia é a placenta no colo do útero que não sobe depois de 24, 26 semanas, né? Infelizmente, não tem nenhum dado na literatura que mostre que fazer acupuntura ou moxa poderia subir a placenta. O diagnóstico de placenta baixa na medicina chinesa é um diagnóstico de uma deficiência de energia. Tá. A gente teria que dar mais energia para subir. Mas
eventos anatômicos a gente não consegue muitas vezes mudar. Mas o que eu diria da questão da hipertensão, da pré-eclâmpsia ou mesmo da diabetes gestacional, é claro que a acupuntura e a medicina chinesa não vai conseguir curar a doença, mas a gente pode talvez melhorar alguns aspectos. Por exemplo, dentro da pré-eclâmpsia, aumentando a vascularização, diminuindo a questão da ansiedade, a gente pode muitas vezes colaborar para diminuir um pouco o aumento da pressão. Tem estudos mostrando, não na gestação, mas fora da gestação, que a acupuntura poderia diminuir os níveis pressóricos em pacientes com hipertensão. E na diabetes seria mais pela questão da orientação conjunta com a nutricionista da parte alimentar. Porque na medicina chinesa, a gente não vê a parte nutricional, a gente não vê vitamina, a gente vê o alimento como energia. Então tem alguns alimentos que a gente recomenda mais e outros menos. E aí acho que nesse sentido poderia ajudar também na diabetes. E eu acho que uma das coisas que você levanta bastante também é sobre esse equilíbrio holístico, né, dessa paciente. Exatamente, porque uma vez equilibrada, a paciente está melhor, sem muitos sintomas, e quando está equilibrada, tem mais saúde, né? Quando você está bem consigo mesmo, é um equilíbrio corpo e mente, né? Eu falo para a paciente, não é só cuidar do seu corpo, é cuidar da sua cabeça, das suas emoções. Medicina chinesa é equilíbrio global do ser humano. Por isso que a gente não precisa ter alguma doença para procurar, né? Exatamente. O cenário ideal é fazer a acupuntura como prevenção, que é o que se faz na China. Tem muitos pacientes que vão nas clínicas, nos hospitais que fazem acupuntura, não pensando em tratar algo, mas pensando em equilibrar, em ficar bem. E, doutor, quais são as perspectivas futuras aí, quando a gente fala em acupuntura na infertilidade? Tem mais alguma área assim sonhada que a gente gostaria de incluir a acupuntura? A acupuntura ela ficou muito famosa dentro da fertilidade porque ela começou a ser usada dentro dos ciclos de fertilização. Por que ela começou na fertilização? Porque, primeiro, que é difícil fazer estudo científico com acupuntura, porque é algo muito subjetivo. Porque um diagnóstico na medicina convencional, por exemplo, baixa reserva, pode ter vários diagnósticos na medicina chinesa. Então, às vezes, você não consegue tabular direito todos esses resultados. Então, não é tão fácil. E segundo que fazer acupuntura normal e acupuntura placebo também não é algo muito fácil. Então, os estudos científicos para fertilidade são mais fáceis de serem realizados durante a FIV. Então, a acupuntura para FIV é algo já estabelecido desde 2002 na publicação de Wolfgang Paulus, por isso que a gente faz o protocolo de Paulus para tentar melhorar a implantação do embrião. Mas eu acho que a tendência a partir de agora, na literatura e mesmo nos estudos, é tentar usar a acupuntura e medicina chinesa não só nos ciclos de FIV, mas também em pacientes que estão tentando engravidar de forma natural. E eu acho que pelo comportamento da mulher também do século XXI com relação à maternidade, né? Porque felizmente as pacientes, as mulheres conseguiram um espaço no mercado, mas infelizmente isso faz com que ela postergue um pouco mais a maternidade, né? Na medicina chinesa, o ciclo da mulher é dividido a cada 7 anos. Então, a mulher, a cada 7 anos, vai diminuindo um pouco mais a sua energia. E, a partir dos 35 anos, também na medicina chinesa, essa energia começa a diminuir na questão de fertilidade. Então, a mulher que muitas vezes entra no mercado de trabalho, postergando a sua maternidade, aumentando a sua idade, poderia ter um pouco mais de dificuldade para engravidar. Nesse sentido, talvez a medicina chinesa, a acupuntura, possa ajudar também a melhorar os resultados para essas mulheres da atualidade. E é por isso que a gente vê tanto no consultório, né? Ouve tantos relatos, né? Vê tanto a incidência do quanto a dificuldade de engravidar, né? Essa infertilidade sem causa aparente, né, doutor? Exatamente. Na medicina chinesa, já que você citou, a gente não tem infertilidade sem causa. Sempre tem alguma coisa. Tá. Na medicina convencional tem. Só não acharam, né? Exatamente. Eu brinco no consultório, tem muitas pacientes que veem, eu não tenho nada, já fiz esterossalpingografia, meu marido fez espermograma, já fiz ressonância magnética, ou seja, já fiz tudo. Eu falo, você tem um diagnóstico de infertilidade sem causa justamente porque ainda a ciência não evoluiu para descobrir
exatamente o que você tem. Legal. Mas na medicina chinesa sempre tem um desequilíbrio. E é o que a gente foca no tratamento no consultório. E a gente precisa acolher, né? Essa mulher que está... E eu sempre falo e brinco no consultório que o grande problema que eu tenho na clínica é que as mulheres hoje em dia são bem-sucedidas, né? Então, elas são muito mais expostas a estresse, elas têm menos tempo, elas praticam menos atividade física, têm uma alimentação mais corrida, dormem com dificuldade, né? São expostas a mais estresse. E isso gera uma consequência, né? Exatamente. Então, por isso que a gente fala tanto da importância de uma pré-concepção, né? De uma gestação, todo o preparo para a mulher do século XXI. Eu falo, a pré-concepção ela não é luxo hoje em dia, pensando nas mulheres que estão engravidando hoje, né? Exatamente. É uma necessidade para a gente não precisar apagar incêndio na gestação, né? E eu acho que você falou é fundamental, acolhimento. Não é julgamento. Não. A paciente que te procura não é, eu já tenho 44 anos e eu vejo que engravidar espontaneamente. Aí tem médico que fala, ué, mas você está com 44, você quer engravidar agora? Como você vai engravidar? Não é julgamento. A gente tem que acolher, é o que você falou. Tem muitas pacientes que vão no consultório e falam, você me explicou mais do que o cara lá que está fazendo FIV comigo. Então a gente tem que, enquanto profissional, trabalhar essa questão, se colocar, eu falo empatia. Empatia, colocar-se no lugar da pessoa que está em tratamento, independente do diagnóstico, independente da idade. Se passou, se não passou do tempo, Exato. né? Cada se um tem um histórico de vida. A gente tem que respeitar o histórico de cada um. Dê o seu melhor e pegue a sua Exatamente. responsabilidade. Exato. A gente, claro, não pode passar a mão na cabeça da paciente e enganar a paciente, óbvio, né? Mas a gente precisa. Eu falo, procure um profissional balão. Pessoa balão é aquela pessoa que vai pegar na sua mão e te levar para o céu e te conquistar várias coisas. Tire os profissionais que são âncoras de você. Âncora vai pegar você e vai jogar mais para baixo. Então você precisa procurar uma pessoa que acredite em você, porque se nem o profissional acredita em você, então não vai dar certo. E doutor, e a gente que trabalha com fertilidade, né, com pré-concepção, a gente vê casos assim de, nossa, uma mulher que já perdeu 7, 8 gestações, né, uma mulher que já está na 10ª FIV. Né? Pelo amor de Deus, e vamos entender o que está acontecendo. Vamos parar de normalizar isso. Exatamente. Né? Tem pacientes que vêm e falam, meu médico falou que eu já coloquei 8 embriões e não deu certo. Tem uma paciente que vem no consultório que engravidou na 14ª FIV. Meu Deus. Há 2 meses atrás, uma paciente engravidou na 24ª FIV. Ou seja, por quê? Porque o médico falava para ela, é sorte. Vamos tentando, é estatística. Uma hora você vai engravidar. Não pode desistir, hein? Mas não se pode você, desistir. exatamente. Mas se você só Cruel. ficar insistindo, será que todo mundo vai ter a mesma sorte? Ou será que vale a pena você fazer... Será que é só sorte, né? Exatamente. E não é só acupuntura que eu digo. Será que vale a pena acrescentar outros valores, outras coisas, mudanças, para que você possa ter um resultado melhor? Ou seja, será que vale a pena só insistir ou vale a pena persistir? Mudar os seus hábitos, mudar coisas para ter um resultado melhor. Eu sempre falo para elas que, olha, eu vou te dar trabalho, né? Pensando no estilo de vida, na alimentação, mas eu prometo que você vai se aproximar um pouco mais do seu objetivo, né? Então, com isso que eu estou colocando, com essa suplementação, essa adequação de alimentação, seria o ideal para você se aproximar do seu objetivo. Então, começa a fazer. Vamos ver como é que você se comporta, vamos ver o que você vai tendo de dificuldade e a gente vai equilibrando tudo isso aos poucos. Exatamente, até porque precisa de dedicação, né? Não é só a dedicação do profissional, até também a dedicação da paciente. Que você não entra naquilo, né? Ali, você é minha última tentativa, né? Você é a última tentativa que eu tô tendo. Ou eu tenho o último embrião congelado, doutor. Eu vim aqui porque eu tenho lá o último congelado para você... E assim, a gente pega e fala, então, né? Não é assim, mas vou fazer de tudo para que... É que é mais fácil jogar a responsabilidade que é sua, entre aspas, para ela já outro está cansada, né, doutor? É muita frustração. Eu olho para isso com compaixão, assim, sabe? Sim. De falar, não, vamos dividir, então, essa responsabilidade, vou fazer minha parte e vou te auxiliar. Sim. Doutor Décio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Cláudia. Foi um grande prazer vir aqui. Fluiu, você viu, né? Sim, rapidinho. Sim. Doutor, queria te entregar. A gente tem nosso apoiador, que é a Nutrify.
Aqui a gente tem umas barrinhas de proteína, umas proteínas veganas, uns colágenos. Então, legal. Do nosso Obrigado, apoiador. Cláudia. Obrigado. Doutor, como é que as pessoas te encontram? Passa para mim o seu Instagram. Meu Instagram é Agulhas da Fertilidade. Agulhas da Fertilidade. O nome é muito sugestivo, né? A acupuntura é agulha, então agulhas para quem quer engravidar, que é o que eu faço basicamente dentro da acupuntura. Quase não tenho pacientes para dor, porque a acupuntura é conhecida para tratamento de dor, mas quando eu vou nos congressos, eu até falo para os colegas quando eu dou aula, eu só faço acupuntura para questões femininas, principalmente para a fertilidade e algumas para controle de dor de endometriose, regularização do ciclo, mas a maioria são pacientes que vêm para engravidar. E é isso que você gosta, né? Exatamente. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada a você por ter ficado com a gente. Se você conhece uma gestante, uma tentante, uma mulher que está nessa luta sobre a fertilidade, sobre a pré-concepção, a maternidade, envia para ela esse programa. A gente está aqui no YouTube e também no Spotify. Estou muito feliz com a nossa 4ª temporada. Obrigada, LB Filmes, por toda essa estrutura. Eu vejo você no próximo Nutrição em Cast.